Oi, gente. Muito bem-vindas, bem-vindos todos. Mais um papo semanal aqui no Arte Blitz que eu tenho prazer enorme de estar conduzindo. E hoje, gente, é uma pessoa para lá de especial. Ela é cineasta, ela é jornalista. Ela dirigiu em 2017. Oi, Maria Eduarda, dando um oi. Bom dia, bem-vindas todas vocês e todas e todos, gente que acompanha o portal Arte Blitz aqui. Mas eu falava que a nossa convidada hoje é a Camila de Moraes, então ela é jornalista, ela é cineasta e já me mandou a solicitação para entrar ao vivo e vai ser um prazer enorme. A gente vai te receber. E bom dia! Oiê, bom dia. Que coisa boa, Camila, te receber aqui. Tudo Ê, bem contigo? tudo bem? Esse teu sorriso é demais. Contagia, você chega e estabelece a alegria, não é verdade? Ah, que tudo. Me conta uma coisa, você está em Salvador ou está no Rio Grande do Sul? Eu tô em Salvador e aqui tá um calor. Aqui esse calorão não chegou ainda, a gente passou alguns dias com um pouquinho de frio. Mas, enfim, você vem nesse papo para trazer o sol também para a gente, com essa tua experiência, com essa tua vivência. Eu estava fazendo uma breve apresentação tua, mas eu quero só lembrar de 2017, quando eu tive o prazer de te conhecer no Festival de Cinema de Gramado. Que momento emocionante foi aquele, né? Porque a gente estava lá nos bastidores do festival e você recebe aquela notícia da indicação do teu filme, O Caso do Homem Errado, como um dos concorrentes a representar o Brasil. Que momento lindo aquele, né, Camila? Oi, gente, foi incrível demais. E aí eu fico pensando essa relação também, assim, com o Festival de Gramado, que tem um afeto ali por festival, assim, passando por diversas etapas da carreira. E mais essa etapa também estava lá no festival, então algo assim super querido, assim, eu sinto muito amor quando isso acontece. E você viu que coisa linda esse ano, o Festival de Gramado todo virtual, não deixou de Não, acontecer, manteve a tradição, né? isso. Se Tomara que ano que venha. adaptando, né? Sim, sim, sim. Como as lives também não deixam de ser uma adaptação a esses tempos todos em que a gente não perde a conexão, mas acontece dessa forma, né, à distância. Eu acho maravilhoso, assim, unir o mundo e tal. Camila, querida, vamos falar um pouquinho. Eu não sei nem por onde começar, de tanta coisa boa que eu acho que a gente pode compartilhar hoje, mas eu acho que eu vou começar com o assunto, te provocando por aquele assunto que é o do momento. Você é idealizadora, é curadora do primeiro festival Cinema Negro em Ação. Eu achei sensacional essa ideia e que tem o foco exatamente de possibilitar para mais pessoas como você, negros e negras do audiovisual, a participarem, né, de um evento. Conta um pouco de onde surgiu a ideia, o que que é. Ainda tem prazo, né, para inscrição. Isso ainda tá, as inscrições ainda estão abertas. E é isso, né? O Festival Cinema Negro em Ação, ele surge muito de uma demanda, né? De compreender, assim, esse cenário, de saber que existem muitas pessoas, assim como eu, trabalhando no audiovisual e que ainda não tem alguns espaços para disseminar suas produções. Então, Sim, esse festival, ele surge dessa demanda de que existe sim profissionais negros produzindo no país e que somos muito e que a gente precisa de um espaço assim inclusivo onde a gente possa compartilhar nossas obras. E aí se adaptando também a esse momento de pandemia, o festival ele acontece online, mas ele acontece também pela TVE. Então a gente fez algumas parcerias e fez uma parceria muito legal com a TVE, que é uma parceria de uma ação afirmativa inédita, onde a gente está garantindo 20 horas de programação na grade da TVE para exibir os filmes do festival.
Então, isso é fazer com que as instituições se comprometam com a causa e queiram, de fato, mudar a nossa realidade, né? Porque quando a gente está falando que em pleno 2020 a gente precisa ainda falar de ações afirmativas, ter ações afirmativas para que a gente possa se manter nesse mercado, a gente também precisa que essas instituições assumam compromisso e façam que essas mudanças de fato aconteçam. E aí foi esse ciclo do Festival Cinema Negro em Ação, ele vem com uma série de parcerias para que também essa ação não seja única, né? Para que essa ação seja concreta e que possa, ano após ano, continuar existindo. Claro. E aí a gente fez assim algumas parcerias. O festival é uma realização da Casa de Cultura Maria Quintana, junto com o IECine, que são instituições da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, e que no ano seguinte, em 2021, assim que tudo isso passar, a gente vai ter também formações para novos profissionais negros atuarem no audiovisual. E aí a gente acredita que é preciso ter formação, é preciso que as pessoas conheçam esse local e tenham interesse em atuar nesse espaço, né? E não basta eu chegar ali para as pessoas e querer dar uma aula sem estrutura. Então, eu preciso ter uma estrutura, eu preciso dar ali, ofertar esse conhecimento, e as pessoas precisam querer ter esse conhecimento. Então, se a gente vai com essa estrutura para esses locais, a gente consegue fazer com que outras pessoas acreditem que é possível, sim, estar nesse audiovisual. E aí, as formações é bem legal, assim, que a gente vai circular pelo Rio Grande do Sul, vai passar por 7 regiões do Rio Grande do Sul, assim que for possível. E aí, vamos também conhecer outros profissionais que possam estar aí com tantos talentos para mostrar esses olhares brasileiros, né? Camila, mas deixa eu entender, o critério é que sejam diretores, roteiristas negros? Como é que é? Que eu quero te ouvir nesse sentido, até para a gente estimular quem esteja nos assistindo. Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Quem está nos assistindo e quiser, porque eu estou no Rio Grande do Sul, a Camila está em Salvador, se quiserem colocar a cidade de onde vocês estão nos acompanhando também, vai ser bem legal aqui nos comentários, tá, gente? Estou vendo a Severina Gonzaga aqui, todo mundo mais que quiser comentar, vou adorar saber. Fala, Camila, assim, qual é o critério, o que está no regulamento do primeiro Festival Cinema Negro em Ação? Certo. O festival ele é para realizadores negros e negras, então, com obras, tem que ser obras feitas por pessoas negras. E aí pode ser temática livre, e a gente tem algumas categorias, que é videoclipe, videoarte, curta e longa. E não precisa ser inédito e pode ser de qualquer ano. E aí isso a gente também fez esse regulamento muito pensando nas nossas produções, né? Porque a gente vive nesse país muito desigual e, consequentemente, os profissionais negros têm uma grande dificuldade para produzir, né? Uma dificuldade financeira para conseguir produzir as suas obras. E aí, tipo, a gente tem dados de que o profissional negro, ele faz uma obra e às vezes demora 5, 10 anos para conseguir produzir outra obra. E isso, às vezes, impede do que a gente consiga ficar constantemente participando de festivais. Então, o Festival Cinema Negro em Ação, ele surge com isso, né? Compreendendo esse cenário. Não precisa ser inédito, pode ser de qualquer ano e de temática livre. A única coisa é que tem que ser feito por realizadores negros. Muito bem. Eu perguntei aqui de onde que o pessoal está nos acompanhando. A Lilian Moreno está no Rio. A Thaís Bretanha está em Garopaba. Que coisa boa, está na praia. No Rio também, coisa boa, está na praia. Beijo, gente. Quem mais quiser acompanhar, é só colocar aqui. É uma amiga cineasta de São Paulo. Oh, que coisa boa, Domênica. Isso é o bonito das lives, né? O quanto a gente conecta lugares, pessoas e tudo mais. E sempre eu gosto de dizer que a live fica disponível no IGTV do Arte Blitz, então depois pode virar assim
O pessoal pode compartilhar, enfim, dá para todo mundo acompanhar. Que mais que a gente precisa dizer do festival, o primeiro Festival Cinema Negro em Ação? As inscrições estão abertas até o dia 16 do mês de outubro. A avaliação é quando? Isso. Aí a seleção vai ser divulgada dia 5 de novembro e o Já em festival novembro. acontece de 20 a 27 de novembro. Aí vai ser exibido pela TVE e também pelas redes sociais do Cultura em Casa, que é uma plataforma de São Paulo, mundial, e pelas plataformas da Casa de Cultura Maria Quintana. Muito legal. Isso a gente vai acabar divulgando nas tuas redes também, na Casa de Cultura Mário Quintana já está agitando. Reni Dil, de Porto Alegre, eu gosto de dizer que a Reni está sempre acompanhando as nossas lives aqui, a Michele Ramalho vai nos dizer de onde que ela está acompanhando, mas é isso. Camila, você falava, ó que eu deixei aqui em tua homenagem. Ó, que fofinho, ó, fofinho. Olha só, mas você falava da dificuldade do realizador negro de conseguir recursos. Nessas alturas do campeonato, você considera que é só o realizador negro que está com dificuldades ou ele se agrava quando o realizador tem essa condição de ser uma pessoa negra e tudo mais? Porque estou achando tão difícil trabalhar hoje em dia. Me ajuda a entender. Agora, nessa nossa realidade de 2020, está difícil, né, para todo mundo. E se agrava ainda mais com essas desigualdades que a gente tem. Então, para os realizadores negros ainda se agrava ainda mais, né? Mas eu acredito que está bem difícil ainda em 2020, com esse cenário político que a gente tem, sem todos os incentivos que já tinham. E aí a gente pensa, né? A gente tinha um órgão lá de cinema, tinha incentivos, mas mesmo tendo isso, era muito difícil nós, profissionais negros, acessar esses recursos, né? Quando tinha. E agora que não tem, fica mais difícil ainda. Mas quando tinha, nós já não acessávamos esses recursos. E não por incompetência, mas sim por uma série de barreiras e barreiras racistas, estruturais, que fazem com que a gente não consiga acessar, né? Entre elas, nós não temos condições de manter uma produtora de cinema independente, né? Que precisa de recursos financeiros altos. Quem é que está avaliando ali os projetos que acha interessante financiar, né? Quem é que quer financiar uma temática ali que a gente está propondo, que vai achar que quer investir naqueles projetos. Então, por conta de várias e muitas outras que eu poderia ficar aqui enumerando, a gente já não acessava esses recursos. E agora, nesse cenário político que a gente se encontra, está ainda cada vez pior e que se agrava ainda mais ainda quando é profissionais negros, né? Sim. Camila, eu vou só te dizer que tem gente de Teresópolis também, deixa eu achar aqui quem é que está em Teresópolis, a Michele Ramalho, Teresópolis, e vão dizendo de onde vocês estão. Mas eu quero já, enganchando nisso que você compartilha com a gente, falar um pouquinho dos teus desafios para construir esse filme assim que é tão necessário e segue necessário, que é o caso do Homem Errado, que escancara uma realidade assim bastante séria. Eu acho o teu questionamento no filme também algo assim tão oportuno e questionador que se é que existe homem certo para passar pela circunstância que o teu personagem passou, mas eu acho que a gente pode fazer um passeio por essa história. Eu comecei dizendo que nós nos conhecemos quando o caso do Homem Errado foi indicado a uma vaga no Oscar, enfim. Você também teve uma longa trajetória para conseguir realizar esse filme, não é? Que você começou a pensar ainda na universidade, né, Camila? Você estava fazendo jornalismo e começou a pensar em fazer. Conta por quê, pela tua ligação tão próxima com o caso. Ou vamos começar falando o que é o caso? Gente, quanta coisa para dizer. Muita coisa. Então... O filme é O Caso do Homem Errado, é um documentário, um longa, né? E nesse filme a gente conta a história do Júlio César de Melo Pinto. O Júlio, ele foi executado pela Segurança do Estado do Rio Grande do Sul em 87 e ele foi executado por ser negro, né?
E aí a gente aborda a questão do extermínio da população negra, né? A gente quis fazer esse Uhum. filme para falar sobre isso, extermínio da população negra, que ainda hoje, em 2020, nós continuamos sendo mortos por conta da nossa pele. E aí esse filme a gente produziu ele em 2016, mas a gente começou a pensar ele um pouco antes, né? Eu me formei no Sul, então na faculdade, quando eu fazia jornalismo, a gente teve uma disciplina de jornalismo investigativo, e aí já fez uma matéria sobre o caso do homem errado. E nesse período eu tinha uma mini DV, e aí fui gravando, e depois disso a gente começou a pensar que poderia gravar um curta, né, dessa história. Uhum. Uhum. E aí a gente começou a fazer projetos, e aí foi isso, né? A gente começou a fazer projetos que a gente estava falando no início da nossa conversa, tentou editais, tentou patrocínio, tentou empresa, e não conseguiu nenhum tipo de patrocínio. Então, a gente ficou 8 anos nessa trajetória, tentando patrocínio para poder fazer esse filme, até que a gente fez uma parceria com uma produtora independente de Porto Alegre, que foi a Praça de Filmes. E aí a gente conseguiu Sim. gravar o filme. Só que aí a gente gravou com a Praça de Filmes e com o apoio da comunidade negra de Porto Alegre, que deu apoio Uhum. financeiro e ali motivando, sendo a nossa base para que a gente pudesse continuar com esse projeto desse filme. Sim. Então, Camila, pode falar. você falou da comunidade negra e eu achei fantástico que ontem eu revi o teu filme e num dos depoimentos fala exatamente disso, que a comunidade negra lá em 87, ela se mobilizou tanto em busca de se esclarecer esse caso, que na verdade ela foi uma precursora do jornalismo investigativo e colaborativo. Porque já naquela época, em 87, a comunidade negra estava super mobilizada. Não, esse caso não pode ficar assim, né? Não pode ficar assim. E no teu filme aconteceu a mesma coisa, então. Foi, e é todo esse elo, né? A condução depois do filme foi por conta dessa comunidade que continuou ali nos apoiando, como fez durante o caso. E foi muito assim, ó. Quando aconteceu isso com o Júlio, o fotógrafo que estava lá no local do assalto, o Ronaldo Bernardi, ele fez a foto e logo em seguida ele fez 2 fotos, né? Fez uma foto do Júlio entrando vivo na viatura e depois do Júlio chegando morto no pronto-socorro. HPS, no E aí essas pronto-socorro. fotos, depois ficou comprovado que teve uma execução durante o trajeto, né? Por conta das fotos. Só que até então a imprensa estava divulgando ali que o Júlio fazia parte desse assalto e que o Júlio era o assaltante. Então a comunidade negra entra com tudo nessa história para dizer que não, o Júlio foi executado simplesmente por ser negro. E aí começa a união ali da comunidade negra, da imprensa, dos direitos humanos para dizer o que aconteceu. E por isso ficou conhecido como o caso do homem errado. Né? E aí a imprensa naquela época começou a divulgar dessa forma e é o nome que a gente utiliza no filme e por conta muito dessa mobilização da comunidade negra, né? Que aí se descobriu quem eram as pessoas que estavam envolvidas, né? Quem foram os 14 policiais, a instituição e toda a armação que teve durante esse episódio e que infelizmente acontece com muitos casos ainda hoje, né? O Júlio ali ainda teve alguém que fez o registro, mas tem muitas pessoas que saem de suas casas e que não voltam, né? E aí a gente faz esse filme em cima desse argumento, falando que vidas negras importam e que no primeiro momento a nossa proposta com esse filme era fazer esse debate e essa reflexão. E que depois foi tomando uma outra proporção, que aí a gente foi também vendo como é que era essa estrutura do audiovisual, que às vezes não inclui os profissionais negros, e qual era o debate que a gente precisava fazer para poder também se manter atuante dentro do audiovisual. E aí foi uma trajetória, que tem sido uma trajetória assim, bem incrível e bem potente, né? Porque a gente teve uma série de obstáculos durante esse caminho, e esse caminho do filme, que já vai para mais de 10 anos, se a gente for contar desde o início, mas que
que tem sido uma potência muito gigante, né? Porque no momento que a gente tenta ficar em cartaz, entrar com uma distribuidora e ficar em cartaz no período de no máximo um mês, como os filmes ficam, a gente não consegue por questões racistas, mas a gente faz, ao mesmo tempo, a gente vai por um outro lado, faz uma metodologia nossa, uma metodologia de cinema negro, e fica um ano em cartaz. E aí faz Nossa, isso foi fantástico, né? Isso foi fantástico. Um ano em cartaz. Importante que se diga que você é a segunda cineasta, a segunda diretora negra a ter um filme no Brasil em circuito comercial, né, Camila? E é isso, né, Dani? Assim, foram muitas assim, aqui fechavam um lado a nossa entrada, a gente fazia o retorno, e esses retornos que a gente foi fazendo foi tomando uma dimensão ainda maior. Porque quando a gente lançou o filme, a nossa proposta era, bom, o filme durante o processo virou um longa. Enquanto a gente estava gravando, o filme ainda era um curta. E aí a gente teve uns depoimentos e aí a gente começou a compreender ainda mais como é que era essa história, o que tinha acontecido. E aí o filme virou um longa. A gente virou um longa. E aí a nossa ideia era fazer um circuito de festivais. E aí, nesse primeiro momento, assim, a gente não passou pelos festivais, a gente passou no Festival de Gramado, depois foi para o Uruguai, e aí ganhou prêmio no Uruguai, mas depois foram tendo várias barreiras, assim, que a gente não passou. E aí a gente foi para o circuito comercial, porque a gente tinha uma obra pronta e a gente queria fazer esse debate. Então a gente resolveu compartilhar o circuito comercial. E aí vem a notícia, e vem à tona isso. E a gente viu a dificuldade que foi fazer um circuito comercial, o quanto o custo que é se manter numa sala de cinema brasileira, fazer uma distribuição independente. Então a gente já tinha feito uma produção independente. Aí, quando vê, a gente assume de novo o risco e vai para uma distribuição independente. Mas a gente hoje conversa e dialoga, assim, né? Que não dá para a gente sobreviver de distribuição independente. Não tem como, né? A gente não tem mais da onde estar, não tem como produzir. E a gente precisa de recursos para poder produzir e precisa que esses recursos também cheguem a nós. Então, certo. A gente agora está nesse e dá uma... na live tem esse porém que a gente meio se interrompe, tem o delay. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho essa dificuldade de manter no circuito comercial, mas que estratégias você usou para ficar um ano em cartaz, e se você conseguiu realizar aquele sonho que você queria que todas as capitais brasileiras vissem o caso do Homem Errado. Aconteceu isso efetivamente ou não? Todas não. A gente chegou em 18. 18. Tá no caminho, ainda tem tempo. Aí, em 18 em salas comerciais, né? E a gente fez alguns outros festivais, mas não chegou a ser as salas comerciais. A gente, ao todo, passou por 21 estados brasileiros. E 18 em circuito comercial. A gente utilizou uma metodologia dessa proximidade com o público, né? A gente tinha o bonde do documentário. Então, esse bonde do documentário fez toda a diferença na trajetória, porque todas as ações que a gente fazia e divulgava, estavam lá pessoas compartilhando e conosco. Então, a gente começou no Rio Grande do Sul muito forte. A gente, em seguida, veio para a Bahia e fez, assim, ficou um mês em cartaz na Bahia. E aí a gente fazia muitos debates. A gente fez debate com a imprensa, fez debate com a justiça, promotores de justiça. Aí a gente conseguiu alguns apoios, buscavam pessoas em comunidades, buscava escola, conseguia o carro. E aí a gente ia fazendo todos os dias debates. E em todos os estados no qual a gente ficou em cartaz, a gente foi para os estados. A gente chegou no estado, fez ali as conversas, fez os diálogos, e mesmo sem conhecer, a gente foi para o Acre sem conhecer ninguém. Mas o povo já estava conhecendo a trajetória. Então, o povo ia ao cinema, o povo estava ali querendo dialogar.
E aí foram essas questões que a gente foi conseguindo fazer em todos os estados, assim, porque o povo já estava Sim. conhecendo e tinha essa rede de apoio, né? Sim, sim. Não, é incrível como também houve uma série de coincidências que aconteceram, ou você acredita ou não acredita em coincidências, mas enfim, a providência divina, ou seja lá o que for, trabalhou para que o teu filme assim acontecesse na hora certa, depois daquela série de dificuldades, né? Veio a indicação para o Oscar, ele acabou entrando em cartaz muito próximo do episódio da Marielle, os episódios internacionais também envolvendo o racismo aconteceram, ou seja, se mostrou muito necessário. Eu lembro de uma matéria que acho que a Folha de São Paulo divulgou assim o quanto o filme é necessário por uma trágica realidade que continua aqui, tão atual, né? E Olha, se a a gente Reni está te tivesse. elogiando aqui. A Reni está te elogiando, encantada com a garra dessa linda. E é verdade, Reni, eu vou te dizer, essa menina não desiste tão fácil. E se a gente tivesse feito antes, assim, lá no início, quando não teria feito toda essa trajetória, né? Eu acredito muito que ele teve o seu tempo, ele precisava de um tempo, assim, ele veio no tempo que ele queria e foi se transformando no que era para ser, né? A gente estava ali Sim. pensando que era um curta, não, ele se transformou num longo e saiu no tempo que deveria sair. E teve tudo isso foi acontecendo, né? Cada passo, assim, a gente pensou, bom, já fez tudo, né? O nosso primeiro passo foi a gente conseguiu lançar o filme, conseguiu fazer uma marcha em Porto Alegre, conseguiu fazer no Capitólio, nossa, e aí depois É, disso a gente conseguiu o programado. Não tem mais o que acontecer. Aí quando vê, conseguiu botar o filme em cartaz. Aí vem a sim. indicação para poder, talvez, representar o país no Oscar. Então, e aí agora sim, a gente já passou 3 anos, quando vê o filme entra na Globoplay. E aí, ele ainda segue, né? Ele, quando a gente acha que. Uhum. Mas ele ainda vai seguir ainda com esse poder dessa reflexão, né? Eu acho que sim, eu acho que se definiu bem. Ele, em qualquer momento que ele seja exibido, ele vai ter esse potencial de provocar o pensamento, né? De É. provocar a reflexão. Você tinha essa ideia, e eu vou querer retomar o assunto assim, qual é a tua ligação com o personagem, o Júlio? Porque teve também esse componente emocional. Quando aconteceu lá em 87, você não era nascida. Quanto contou o teu envolvimento familiar, pessoal, com o episódio? Que eu imagino que deva ter sido comentado muitas vezes em família, a tristeza que foi isso, né? Sim, sim, sim. De, É, de ter um. eu nasci em abril, o Júlio morreu em maio de 87, então eu tinha dias, né, quando o Júlio morreu. E o Júlio, ele era padrinho do meu irmão e irmão de criação do meu pai. Uhum. Então, eu não conheci o Júlio, mas eu conheci a história, né? E aí conheci essa história familiar, que infelizmente, assim, quando a gente conversa com pessoas assim parecidas, elas têm alguma história, infelizmente, tão cruel quanto. E por tudo isso, assim, por ter tudo isso, a gente achava muito necessário falar sobre essa questão do extermínio, né? E aí, quando a gente foi, por mais que eu conhecesse essa história, soubesse disso, quando a gente foi gravar o documentário, assim, tinha muitos detalhes ali que eu não fazia noção do que tinha de fato acontecido com o Júlio, né? Aí se passaram 30 anos, a gente estava ali Mas, gravando com as pessoas e e as pessoas recordavam muito, muito bem aquele episódio, porque elas viveram aquilo, né? E o quanto aquilo ainda mexe com as pessoas. E a uhum, gente precisa ter noção de que quando a gente assassina uma pessoa negra, a gente não está só falando daquela família ali, a gente está falando de toda uma estrutura, né? No momento que a gente pega o filme e fala dessas pessoas, ainda mais tem as famílias dos policiais que estavam envolvidos, que também mexe. Tem uma instituição de segurança que a gente está falando. Então, a gente está falando de muitas pessoas com a execução da morte de uma pessoa negra. E quando a gente executa, porque a gente precisa entender que a cada 23 minutos uma pessoa negra está sendo assassinada no país,
a gente está assassinando toda a nossa sociedade e é muitos setores que estão sendo envolvidos, né? E que isso tem um... A gente não se recupera de uma morte, né? Não se Sim. recupera, sim, a vida. A gente vai seguindo, mas não se recupera aquilo, né? A viúva do Júlio, eles eram recém-casados, ela tinha 24 anos na época. E aí, como é que tu reconstrói essa vida, né? Sim, Camila, eu preciso comentar contigo que eu fiquei impressionada desde a primeira vez que eu assisti com a serenidade da Jussara, que é a viúva dele, ou seja, ter o marido que é executado de uma forma assim, a gente fala executado por engano, confundiram ele com um assaltante, mas não justificaria igual ser executado. Mas eu acho que ela não sei se foi a vida, o que, a fé dela, o que, mas ela realmente tem uma serenidade muito grande para encarar o fato passados esses anos todos, né? E são estratégias, né? Estratégias de luta que a gente tem que ter para poder continuar a vivendo, né? São estratégias do luto que a gente precisa ter para poder continuar. Eu ficava assim, meu Deus, gente, a Jussara é incrível, assim, ela acompanhou todas as gravações, no período que aconteceu, ela acompanhou todo o processo e continua, né? Continua conosco ainda na distribuição. Então, nossa, precisa ter muita, muita força mesmo, né? É verdade, eu acho que é espiritualidade mesmo, porque precisa, aí entram várias coisas, superação, perdão também, né? Porque é uma vida que tomou outro rumo em função desse episódio todo, né? Mas respondendo a minha pergunta, vamos ver se eu entendi bem, teve o componente teu pessoal, porque eu analisando assim de fora, vejo, você estava na faculdade de jornalismo, tem o papel fundamental de um jornalista, o Ronaldo Bernardi, que fotografou o episódio e graças ao trabalho dele, né, que fotografou o Júlio sendo preso, depois lá morto já no hospital de pronto-socorro, graças ao trabalho de um jornalista que foi possível também provar essa execução. Então, teve esses dois componentes, eu entendo, a questão de ter sido o Júlio uma pessoa negra, ter sido uma pessoa próxima a você e ter tido esse envolvimento todo de um jornalista, ou seja, a tua profissão inicial também estava ali no meio. Isso e eu acho que tem tudo isso, né? Tem essa questão da família, tem a questão da comunicação, tem questão de falar sobre isso e usar a arte para essa reflexão, para essa justiça, né? O que a gente faz, o que a gente vai fazer diante desse fato aqui. Então, se não teve indenização até então, o que a gente vai fazer, quais são as formas que a gente vai refletir, provocar para falar, isso que aconteceu foi totalmente errado, que acontece com muitas pessoas e que é totalmente errado. E que só tem repercussão porque há envolvimento de muitas pessoas, né? Se naquela época houve envolvimento de todo mundo, de todos os setores, né? Nesse momento, após 30 anos, e a gente retoma o caso de novo, e ele vem com uma força porque ele também tem um movimento muito grande ali de pessoas unidas, né? No momento que a gente diz que tem o bonde do documentário, que está sempre acompanhando, a gente também teve uma imprensa que foi muito importante para a trajetória dele. Aí a gente teve uma imprensa negra que num primeiro momento estava ali super conosco, e depois a imprensa também noticiando todos os passos. Então, a gente teve uma época da comunicação junto para o documentário, né? E isso vem muito de a gente também trabalhar dentro desses setores. Então, eu acho que esse conjunto todo fez com que o filme tenha tido essa caminhada, né? A Shelly Matias diz que você é uma inspiração, eu concordo plenamente. Onde você está, Shelly Matias? Shelly escreve aí. Alegre. Tá aqui pertinho. O bonde do documentário, tá sempre junto. Oh, que coisa bem boa. Eu queria que, para quem não conhece ainda, que você explicasse onde que é possível ver hoje no Globoplay, né? Você falou. Onde que é possível ver as plataformas e duas coisas que eu acho importante a gente falar. O que aconteceu com os responsáveis por essa execução,
né? E se houve alguma indenização para a família do Júlio, né? Ou para a esposa e tal. 3 perguntas numa pegada só. Onde você pode ver? A família não teve indenização nenhuma, né? E isso acontece muito com todos aqui. A gente perde os entes e não tem indenização, e aí a gente ainda tem que provar a morte, né? No momento que a gente ainda tem que provar que foi executado. Os responsáveis conseguiu se descobrir quem eram as pessoas envolvidas ali, que foram 14 pessoas envolvidas, e foram julgados, entraram com recurso e ficou assim, né? E o filme Hoje já devem estar, inclusive, esses policiais da Brigada Militar, como é chamada a Polícia Militar aqui no Rio Grande do Sul, já devem estar, inclusive, já aposentados, né? Pelo tempo que passou. Tem uns aposentados, alguns já morreram e aposentados com patente maior, então, né? Teve todos esses poréns. E hoje o filme ele pode ser assistido no país pelo Canal Brasil, pela Globoplay para assinantes e pela plataforma SPCine Play, que é de graça. E fora do país, ele pode ser assistido em 18 países da América Latina pelo iTunes e pelo Google Play. Ai, que fantástico você conseguiu distribuir assim. Olha o Romeu Karnikovsky, que é advogado, ele também trabalha diretamente com a associação UGAPOSSE, que é a Associação dos Policiais Militares aqui no Rio Grande do Sul, está dizendo: Camila, coragem, talento e bravura, a arte muda muitas injustiças. Olha que fantástico, Romeu. Preciso fazer um parênteses. Eu e Romeu Karnikovsky fomos colegas na Faculdade de Direito em Santo Ângelo. Fiquei tão feliz de vê-lo no teu filme. O mundo é muito pequenininho, as pessoas se conectam de uma forma ou de outra, né? Um abraço ao Romeu. O Romeu foi fundamental também pro filme, assim, na trajetória ali, na pesquisa, enquanto a gente estava ainda fazendo a pesquisa, foi fundamental. E ainda entrou como depoente no documentário. Foi muito bom mesmo. E está sempre conosco até hoje. Ele é um grande estudioso dos temas ligados, né? A questão da polícia, ou das polícias, da segurança pública. Outro que teve um depoimento bastante importante foi o Jair Krischke, que preside o movimento de justiça e direitos humanos, né? Que também lá em 87 teve muito envolvimento, né? Isso. Camila, deixa eu te falar assim, ó. Primeiro, que eu acho fantástico que você tenha conseguido essa distribuição depois do circuito comercial, ou seja, está disponível. Isso significa também que, de uma forma ou de outra, o trabalho de vocês foi remunerado, mesmo que tenha demorado tanto tempo, e que siga sendo. O que profissionalmente, para a cineasta Camila, isso rendeu? A gente falou lá no início do Festival Cinema Negro em Ação, os teus outros projetos como diretora, como estão, o que vem por aí, hein, Camila? Não, diretora e roteirista. Isso é muito para a gente se falar, né? Eu estava dando uma entrevista algum tempo atrás e o repórter me perguntou assim: o que mudou na tua trajetória, a indicação pro Oscar, né? Poder talvez representar o país no Oscar. E aí eu falei: olha, de fato, na minha trajetória não mudou nada, porque nenhuma porta foi aberta, a gente não recebeu dinheiro, a gente não foi chamado para fazer outros trabalhos remunerados. Então, de fato, na minha trajetória não mudou nada. Mas na trajetória do cinema brasileiro e para profissionais negros, tem um grande impacto, porque a gente está dizendo que há produções negras com qualidades que podem representar o país. A questão é a gente ter acesso para chegar nesses espaços. Porque para você poder representar o país, você tem que ficar com o filme em cartaz. E aí, quais são as produções negras até então que conseguem ficar com o filme em cartaz? Então, não quer dizer que a gente não tenha qualidade ou não possa representar o país. É a questão de a gente não ter acesso de colocar o nosso filme em cartaz. Então, isso é uma das questões. Então, isso é muito significativo
para o cinema brasileiro como um todo, porque chegou em 2019, que foi o ano, né, que era para 2019, ter uma produção negra falando sobre uma temática negra, com uma direção negra, podendo representar o Brasil, um país que tem mais de 50% da população negra. Então, isso seria muito grandioso se o Brasil assumisse esse compromisso e quisesse, tivesse ali a coragem de assumir e falar, olha como é que o que está acontecendo aqui no país, que não acontece só aqui no país e sim no mundo. E foi muito impactante também para os profissionais negros poderem ali ver que é possível sim a gente poder chegar nesse patamar do Oscar. Não é tão distante assim. Então, esse é o impacto maior. Mas, enquanto profissional e realizadora negra, a gente foi costurando, foi fazendo as oportunidades surgirem. As oportunidades, a gente foi fazendo acontecer, porque até então, mesmo com ali a repercussão de que a segunda mulher negra não sei o quê, eu, num determinado momento, eu estava falando demais, continuo falando demais. Mas quando eu cheguei falando, as pessoas levavam um susto, né? Opa, peraí, existe profissional, existe um longa negro, existe uma mulher negra, peraí. Estavam levando um susto com... E agora as pessoas estão compreendendo que há muitos e estamos todos falando, né? Está vindo uma época muito grande. Só que mesmo assim as pessoas não contratam. Não contratam, não pagam, não estão ali. Então, o que a gente faz? A gente cria as nossas coisas. A gente criou o Festival Cinema Negro em Ação para poder continuar atuante. A gente cria a nossa série, Nós Somos Pares, para poder se ver na TV, porque Nós Somos Pares é uma série de ficção que a gente está fazendo agora, que são 6 mulheres negras. Então... Nós somos pares. Nós somos pares. E é para tirar esse estereótipo de mulheres negras que vivem sempre em classe baixa, paupérrimas, sem família, chegam ali solitárias do nada, morrem do nada, aparecem, morrem quase sempre. Então... E vocês estão em produção da série Nós Somos Pares? A gente está nesse processo ainda de conseguir patrocínio para fazer a série. Sim. Porque, como não tem ainda, eu fiz uma residência artística na Califórnia para poder aprender a desenvolver um material de venda da série. E aí a gente conseguiu, antes da pandemia chegar, em fevereiro, gravar o piloto da série. Então a gente tem esse material de venda da série e agora está, né, desde março aqui tentando o patrocínio para poder desenvolver a primeira temporada. Tem que dar um desconto, que foi esse ano atípico para todo mundo, né? Acho que agora as coisas normalizam e tal. E serão quantas as realizadoras do Nós Somos Pares? Nós Somos Pares são 6, conta a história de 6 mulheres negras baianas. Nossa, mas tu é... Ah, não, tu és a diretora, tu não és a intrusa, a gaúcha intrusa. Não. 6 mulheres baianas. Ai, que fantástico. É doc ou é ficção? É ficção. A série é ficção. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui, bem legais aqui para você. Tem o Matheus Neri 70 dando oi. Oi, Matheus. A Shelly Matias de novo falando que a visibilidade do filme abriu portas para outros profissionais do audiovisual. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Você teve, aliás, uma parceria da Mariane Ferreira, né? Com o roteiro dela, que é outro referencial entre as realizadoras negras, né? Nanda Ferreira dando oi também. Gente, obrigada. Sempre eu fico muito honrada com aqueles que nos acompanham e que depois vão indicar a live, né? Que fica lá no nosso IGTV. Então, Nós Somos Pares, dá para se entender que é o que vem por aí, assinado pela Camila. Isso. E que seja em breve, que seja muito em breve. Ó, para dar sorte aqui, ó. Tcham, tcham. Para dar sorte. Querida, vamos lá, vamos falar. Eu estou tão tomada por essa frase do Romeu Karnikovsky: a arte muda muitas injustiças. Eu gostei demais, acho que ela é tão revelador, né? Eu acho que vale a pena, porque nós já explicamos no início que ainda tem prazo para fazer inscrição no primeiro Festival de Cinema Negro em Ação. Pode ser de qualquer parte do país, ele é dentro do... Ele é brasileiro, é isso?
Camila? Isso, ele é um festival internacional, né? Na verdade, pode Sim. vir de qualquer lugar. Ah, pode vir de E fora. pode vir Aham. de fora. É um festival competitivo e as inscrições feitas para realizadores negros, né? Compreendendo o nosso cenário. E as inscrições vão até dia 16 de outubro. 16 de outubro agora. Você pode dar o site aí? Depois eu coloco na nossa materinha. Diz aí. Isso, é no site da SEDAC, que é a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, então é sedac.gov.com.br, e ali Ponto tem .br. a ficha de inscrição, e Tá, uma ficha pequena e o regulamento junto. Então, mas tá certo. são para obras de qualquer ano, com temática livre, e que não precisam ser inéditas. Pode ser Sim, isso videoclipe, videoarte, curta e longa. tá ótimo. Ó, a Nanda Ferreira dizendo nós somos pares é um espelho para todas nós. Não, e a gente vai ficar aqui aguardando. Mas esteja certa, Camila, você já abriu muitas portas, não só individualmente para a tua equipe, mas assim para tantos outros profissionais. Não tenha dúvida nenhuma que foi um marco assim a tua realização. Não, e sem dúvida, assim, a gente fez muitos elos, assim, né? Passou por aqui a Go Tecidos, que é uma marca aqui de Salvador, que é do Carlos Átila, no qual a gente tem elos até hoje para Nós Somos Pares. Passou o Fábio Rodrigo também, que ele é um cineasta paulista que eu conheci em Gramado, Hum, quando a gente estava na comissão, na época eu participei da comissão de Gramado, dos curtas, e ele entrou com um curta, e aí eu conheci ele lá em Gramado, e a gente ficou em contato até hoje. Então, o Fábio também estava na época que saiu a indicação. anunciado. Que saiu a Em indicação. 2017 foi isso. Isso foi em 2017, é. Aí, e a Carla Meura, que acabou de entrar também, que fez a produção, estava ali na produção do documentário Casa do Homem Errado. Então, é isso, né? Tem esses elos que a gente fez e aconteceu durante essa trajetória toda e que a gente segue hoje ainda andando juntos, né? Porque a gente não consegue andar sozinho, né? A gente precisa continuar andando juntos, e eu acho que o cinema, assim, cada vez mais que eu entro dentro desse audiovisual, eu me encanto, e o audiovisual me possibilitou muitas coisas também, né? Teve muitas dificuldades, mas ele me possibilitou muitas coisas, assim, conhecer o país até então, que eu não conhecia, fazer esses debates potentes, essas trocas potentes, realizar outros projetos, fazer esse Festival Cinema Negro em Ação, realizar pelo Rio Grande do Sul, né? Então, essas portas, tudo aconteceu por conta do audiovisual, por conta de a gente acreditar nessa justiça mesmo, nessa mudança pela arte. Você sabe que isso que é o lindo do audiovisual. Quem produz, ou das artes em geral, nunca se faz de uma forma solitária, né? Assim, sempre tem do audiovisual, nas artes cênicas também, sempre tem uma grande equipe ali mobilizada, e quanto mais mobilizada, quanto mais ela pega junto, melhor é o resultado, né? Olha quem está aqui, a Carol Anchieta, queridíssima. Um beijo, é outra grande incentivadora, não só da arte em geral, da mobilização dentro do movimento negro. Carol, demais te ter aqui acompanhando. Um beijo grande para você. A Carol Anchieta faz parte do Festival Cinema Negro em Ação. Ela também é curadora do festival e está conosco sempre também. Ó a frase dela, ela vai deixar uma marca incrível no cenário, não tenha dúvida. Um beijo enorme para ti e obrigada por estar fazendo parte também desse projeto, viu, Carol? Outra hora a gente bate um papo também, nós duas. Eu me encontrei numa ocasião num palco com essa menina, nossa senhora, ela é demais, dá cada aula na gente, super bom. Camila, querida, não tenho palavras para te agradecer. Que bom a gente poder ter essa conexão, Rio Grande, Bahia. Você, em definitivo, fincou o pé lá por Salvador, é isso, assim, é a tua residência hoje. É minha residência, eu moro aqui já há 10 anos, mas o meu elo com o Rio Grande do Sul, né, sendo gaúcha, é muito forte. E esse ano eu fiquei assim, ai, não vou para Gramado, mas tenho que acompanhar daqui, né?
E porque tem Ah, esse sim, sentimento, foi assim, linda. esses afetos de Gramado que foram muito potentes, né? A gente se conhecer lá e jantar e Uhum. conversar e saber dos filmes É, também que uma a outra estava produzindo. é, E, e eu acho que é isso que a gente precisa também, que a gente realiza o Festival Cinema Negro em Ação, é saber dessa potência dos festivais, né? sim. Porque quando a gente está nesses ambientes, é nesses ambientes que a gente tem um network, que a gente faz um intercâmbio, que a gente vê outros olhares de outros locais que até então a gente não Uhum. teria tanto acesso. E agora, pensando assim nesse nosso momento de pandemia, pensando que o festival ele vai ampliar ainda mais, vai ser online, então as pessoas vão ter um acesso maior, mas mesmo assim vai ter um intercâmbio, como a gente está fazendo aqui, e isso é muito potente, né? Então, Sim, por isso que a gente também quer e acho necessário fazer esse Festival Cinema Negro em Ação, para que isso se torne cada vez mais acessível para nós, né? E claro. que a gente também possa se sentir incluso dentro desses festivais, né? E assim vai ser. Muito, muito grata pela entrevista, muito grata, olha, Tchely falando mais uma vez, que é emocionante ver teu crescimento e que vai estar sempre contigo. As mulheres negras gaúchas são guerreiras, estão contagiando tantas outras pessoas e que bom ver essa mobilização no Brasil todo. Muito grata, querida, que a gente se reencontre em Gramado, em Porto Alegre, seja onde for, em Isso. Salvador, que eu tô com saudade da Tem que Bahia, vir. nossa. Vou mandar um beijo especial para a Bahia. Um beijo grande, grande. Camila, o mundo é teu, pro teu talento, tua força, tua arte, teu engajamento. Beijo para você. Todo mundo encantado com o teu trabalho. Pessoal que nos acompanhou, um beijo, mas hoje o beijo maior é para você, minha cineasta querida, tá? Dani, eu agradeço muito o convite. Fiquei muito feliz quando o pai falou assim: ah, Dani entrou em contato. Eu fiquei muito feliz mesmo. E a gente poder conversar, né? E também atingir outros públicos, né? Quando a gente sai do nosso Sim, público, conversa, vai atingindo outras pessoas, fazendo outras reflexões. Isso é bem importante. E também agradeço o Romeu, a Michele, a Nanda e todo mundo que passou por aqui, que está sempre também acompanhando as trajetórias e que nos dá cada vez mais impulso para continuar de fato, né? Porque sem essas pessoas conosco, sendo a base, a gente não conseguiria é. dar esses passos que a gente está dando ainda hoje. É uma grande troca, né? É uma grande troca. A energia vai e volta, e a gente vai se ajudando, vai se Isso, fortalecendo. Quero lembrar, então, que vai ficar no IGTV, depois é só compartilhar o link da live, vai ser muito legal se mais gente puder acompanhar, tá? isso. Até Obrigada. breve. Um beijo. Beijo grande, até breve. Até. Tchau, gente.